Olá, seja bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Análise Orientada a Objetos 2. Eu sou a professora Yolanda e hoje, nessa teleaula, eu vou continuar a nossa modelagem. E agora nós vamos avançar com a modelagem, tanto estruturada quanto com a modelagem comportamental. Então, considerando que eu estou trabalhando na modelagem da atividade de análise de um projeto de software orientado a objetos e estamos adotando a UML. Então, você já sabe que a UML, ela coloca entre a sua proposta de classificação dos diagramas em estruturais e comportamentais uma série de diagramas. A orientação é que iniciamos a modelagem sempre com a identificação dos casos de uso, então, o qual trabalhamos a revisão na primeira teleaula. A partir da identificação dos casos de usos, que nós iniciamos a modelagem estruturada, dando ênfase ao diagrama de classes. E você viu que o diagrama de classes é considerado o principal diagrama da UML, porque ele trabalha exatamente o quê? A identificação e a definição da estrutura das classes de objetos. Então, os nossos objetos que foram identificados no mundo real, agora nós fizemos uma abstração desses objetos e consideramos o quê? De acordo com os casos de usos definidos, fazemos uma análise de quais são as classes necessárias e fazemos a definição. Elaboramos, então, com isso, o diagrama de classes. E agora, conforme a proposta, nós temos que avançar. A UML, entre todas as suas técnicas de modelagem, ela não coloca e não define exatamente qual técnica que você deve continuar. A indicação é que, tendo o diagrama de casos de uso, tendo o diagrama de classes, agora nós avançamos com a modelagem. Você pode avançar com a modelagem estruturada, que ainda nós vamos, então, hoje trabalhar com o diagrama de objetos e o diagrama de estruturas compostas e depois temos outros diagramas estruturais. Esses dois diagramas são diagramas bem simples, mas dependendo do contexto, do domínio do seu sistema, se faz necessário também trabalhar e fazer a especificação desses diagramas, tá certo? E o diagrama de pacotes, que nós vimos também, nós trabalhamos o quê? É um diagrama estrutural, o qual eu faço o quê? Considerando o tamanho do sistema, é interessante que você organize, que você particione o sistema, fazendo toda uma análise e uma categorização, seja de casos de uso, seja de classes, e crie pacotes e depois desses pacotes faça o quê? Que você crie os diagramas correspondentes. Para isso, o usual é adotar o diagrama de pacotes, que é um diagrama estruturado, caso seja um sistema realmente grande. Aqui nós estamos trabalhando com estudos de casos, com exemplos simples, mas mesmo assim alguns eu ainda inicio a partir do diagrama de pacotes. Então, tendo o diagrama de pacotes, que foi uma decisão qual eu considero uma organização, uma divisão, aí depois fizemos o diagrama de casos de uso, o diagrama de classes e agora então vamos trabalhar ainda hoje. Vamos verificar dois diagramas estruturais, o diagrama de objetos, o diagrama de estruturas compostas e iniciar a modelagem comportamental. A modelagem comportamental é a que representa exatamente a parte dinâmica do sistema. E quando falamos de parte dinâmica, estamos nos referindo a quê? A execução do sistema. Então, sempre pense comportamento do sistema, o que refere-se a esse comportamento? O que ele demonstra? Pensando em tempo de execução, o que representa exatamente que seja aquele objeto, aquela relação de objetos, aquela execução de um use case, tá certo? Então, tudo isso nós temos uma série de diagramas comportamentais que serão trabalhados a partir de agora também, ok? Então, só verificando, conferindo os nossos objetivos ainda. Exatamente como competência da aula de hoje, compreender a elaboração do diagrama de objetos, de estruturas compostas e o diagrama de máquina de estados. Tá certo? Então, conforme eu comentei, são dois diagramas simples, diagramas estruturais
e iniciamos também hoje o diagrama comportamental. Então, com isso, você já avançamos com esses 2 diagramas para enriquecer e detalhar a modelagem do software, no caso, considerando que você adotou, então, a UML. Trabalhando, o primeiro conceito que nós vamos ver hoje é o diagrama de objetos. Então, é um diagrama da categoria estrutural, conforme proposta de todas as técnicas de modelagem da UML, e tem o objetivo do quê? Diagrama de objetos, praticamente ele é o quê? Ele é uma representação de um objeto a partir do diagrama de classes. E o que eu faço? Eu posso trabalhar, é obrigatório que eu faça a especificação dos diagramas de objetos? Tratando conforme proposta da UML, lembre-se que a UML não é uma metodologia. Metodologia é a empresa que define, e aí sim a equipe de desenvolvimento que definirá, seguindo determinado método, seguindo determinado modelo de processo, ela que vai definir o que é obrigatório. A UML é um conjunto de 3 métodos. Ela apresenta toda a sua proposta de modelagem, dando ênfase na modelagem estruturada, na modelagem comportamental. Agora cabe a você, a nós, no papel de analista, de responsável por um projeto, definir em que momento eu devo adotar exatamente qual técnica de modelagem. Então, nós sabemos que diagrama de casos de uso e diagrama de use cases são fundamentais iniciarmos a modelagem com esses 2 diagramas. Agora, o diagrama de objetos dependerá muito da complexidade do sistema. Senão, não se faz necessário trabalhar e fazer a representação do diagrama de objetos correspondente ao diagrama de classes. Tá ok? Então, só ele é indicado para diagramas complexos, cujo você não tem a familiarização do contexto, fica difícil só fazer a leitura do diagrama de classes e ter a compreensão, realmente a interpretação do que representa aqueles objetos, tá certo? Para sistemas cuja complexidade é simples, aí geralmente não se adota, mas mesmo assim, vamos conferir a anotação do diagrama de objetos. Então, olha só, é um diagrama exatamente que representa uma instância do diagrama de classes. Então, eu vou representar exatamente como se eu estivesse fazendo uma fotografia do meu diagrama de classes, só que representando uma instância. E nós sabemos que uma instância, na verdade, é o quê? Cada instância representa um objeto. Então, cada classe mostra seu objeto em determinado ponto de tempo. É o diagrama composto. Os 2 elementos referem-se à representação de objetos e vínculos. O elemento objeto, ele é semelhante a um componente de classe, porém os objetos não apresentam métodos na representação do diagrama de objetos. Nele, nós listamos apenas os atributos e representamos, então, armazenando valores para cada atributo para representar em determinada situação. E o outro elemento, em vez de chamar e representar como sendo uma associação, no diagrama de objetos, cada associação representa-se um vínculo, tá certo? Então, os objetos de um diagrama de objetos possuem vínculos entre si, representando exatamente instâncias das associações entre classes, representadas no diagrama de classes. E no diagrama de objetos, os vínculos, nós não representamos a multiplicidade, tá certo? Representamos apenas os objetos com os vínculos. Um vínculo em um diagrama de objetos liga apenas um único objeto em cada extremidade. Então, exatamente, uma representação simplificada do diagrama de objetos. Então, considerando o estudo de caso que nós estamos trabalhando, que é da agência de estágios, então, existe a representação da classe empresa. Então, olha só, essa é uma representação simplificada, o qual
Lembra, todo objeto tem que ter uma identificação, senão ele não é objeto. Por isso que foi representado esse número, tá? É um número aleatório só para representar que é um objeto. E sempre a representação do nome do objeto ou da identificação do objeto vem antes do nome da classe, tá certo? Separada aqui por 2 pontos. E o nome da classe, então, é a mesma classe que já foi representada no diagrama de classes. Então, olhem só, se você se recorda, no diagrama de classes, nós temos a classe empresa. Uma empresa, ela fornece, então, várias vagas, tá certo? E toda vaga é ofertada exatamente por uma empresa. Então, o que eu tenho aqui? No meu diagrama de classes, nós nos deparamos com uma associação 1 para N, tá certo? Então, o que eu tenho que representar no meu diagrama de objetos? Se eu quero representar uma instância entre esta associação do meu diagrama de classes, entre empresa e vaga, eu represento, porque do lado empresa, eu tenho que representar que é uma empresa. Então, eu representei apenas um objeto empresa. Contudo, eu tenho na extremidade que faz referência aos objetos vagas, toda empresa, uma empresa pode ofertar N vagas. Então, no meu diagrama de objetos, obrigatoriamente, do lado que eu tenho N, eu tenho que representar no mínimo 2 objetos. Tem que representar mais do que um, porque é o lado N, lado muitos. Por isso que foi representado nesse diagrama um objeto empresa e 2 objetos vagas. Aqui foi representada a vaga 10 e a vaga 11. Então, observe que simplesmente eu represento o objeto vinculado a outros objetos que ele faz referência e representando aí, no caso, a quantidade sendo muitos, no mínimo aí 2 objetos. Eu posso, na outra representação que nós vamos ver, eu aqui posso listar os atributos. Essa daqui é uma primeira versão, uma versão simplificada, tá certo? Mas a representação completa do diagrama de classes é o nome do objeto com os seus atributos. E aqui, por sua vez, foi representado o quê? Para a minha classe vaga, então, mesma coisa. No diagrama de classes, eu tenho empresa, uma empresa, a mesma empresa oferta muitas vagas, mas toda vaga é ofertada por uma empresa, e da mesma vaga, um candidato pode fazer a sua inscrição. Então, da mesma vaga, eu posso ter muitas inscrições, mas cada inscrição de um candidato, que depois ainda está associada com o candidato, a classe inscrição, é exatamente cada inscrição de uma vaga. Por isso que aqui nesse recorte do diagrama de objetos foi representado, então, um objeto empresa, no mínimo 2 objetos vaga, porque aqui é onde eu tenho o lado N, representando, continuando o diagrama de objetos, vaga está associado com inscrição. Então, do lado inscrição, eu tenho o lado N. Por isso que, no mínimo, também foram representados aqui 3 objetos inscrição. Tá ok? Então, eu posso representar apenas um recorte do meu diagrama de objetos ou eu posso representar ele completo. Tá certo? Então, aí não há uma regra. E aqui uma outra versão, então, do meu diagrama de objetos, mostrando ele completo, que é exatamente o nome do objeto. Então, da minha classe aluno, representei o objeto aluno 1. Todo aluno pode fazer o quê? Muitas inscrições. Então, no mínimo, eu representei 2 objetos inscrições, inscrição 1 e inscrição 2. Então, no diagrama de objetos, obrigatoriamente eu tenho que representar o nome do objeto. E aí você representa aleatoriamente, tá? Colocando um código. Se você quisesse colocar aqui, ó, Yolanda. Yolanda, 2 pontos, Yolanda aluno. É um aluno da classe aluno, tá certo? Então, poderia.
E olha só, a representação completa é exatamente o quê? Conforme eu tenho os atributos que já foram definidos, que já foram representados no diagrama de classes, eu listo exatamente os atributos do meu diagrama de classes e represento valores para eles, qual eu estou representando o quê? Estou representando a instância do objeto, como se eu estivesse, então, cadastrando o objeto. Mesma coisa aqui para a classe, para os objetos da classe inscrição, eu representei exatamente os atributos e os valores dos atributos. Então, é simplesmente essa notação. É um diagrama muito simples com dois elementos, o elemento objeto e o elemento vínculo. Então, cada associação representada no diagrama de classes agora se transforma em vínculo, tá certo? Nesse objeto, nesse elemento, sem a multiplicidade, e aí você tem essa opção. Ou representa ele apenas o nome do objeto e a representação, então, de com quantos objetos ele está vinculado, ou representa o objeto listando os atributos e definindo valores, atribuindo valores para os atributos, e aí, no caso, você tem o diagrama de objetos na versão completa. Então, reforçando, o diagrama de objetos não tem a terceira seção, que refere-se à seção das operações, correspondendo isso, fazendo correspondente à classe, tá certo? Então, nome do objeto e a relação apenas dos atributos. Agora nós vamos, então, verificar do estudo de caso como que eu faço o diagrama de objetos. Então, mais um exemplo, tá certo, do diagrama de objetos, considerando também apenas para um recorte. Então, eu posso ter o diagrama de objetos do todo, do meu diagrama, fazer o diagrama de objetos correspondente ao todo do meu diagrama de classes, ou não. Uma vez que você percebe que eu tenho, no caso, classes, que são as classes de negócio, geralmente aquelas principais classes, e que você não tem uma clareza, tá certo? Então, vale a pena você representar o diagrama de objetos de determinada parte. Então, nós chamamos que fazemos um recorte. Representamos o diagrama de objetos correspondente a um recorte do diagrama de classe. Então, não tem regra. Essa regra, eu vou fazer obrigatoriamente ou não o diagrama de objetos e correspondente a qual parte do diagrama de classes. Não, isso não existe, tá certo? Então, vai, no caso do analista, do desenvolvedor responsável, definir se eu vou adotar o diagrama de objetos, qual parte que é essencial você representar, que seja uma parte realmente ali que está de difícil compreensão, representar apenas o nome da classe. E aí você representando os objetos, fica mais claro a compreensão. Então, só verificando esse exercício, então aqui, esse exercício ele está indicando elaborar o diagrama de objetos em uma ferramenta case de modelagem, tá certo? Correspondente aos objetos associados entre cargo e vaga. Então, agora, pegando o recorte do diagrama de classes, tá certo? Então, nós temos o quê? Que identificar qual, nesse caso aqui, está indicando apenas o recorte de cargo e vaga. Me interessa saber que de um cargo eu tenho o quê? Muitas vagas. Então, nós vimos que, no mínimo, eu tenho que representar um objeto cargo e, no mínimo, 2 objetos vaga. Tá certo? Então, ele não tem nenhuma outra associação no diagrama de classes. Agora, ainda, para ter a compreensão completa, vaga faz referência a uma empresa, vaga faz depois referência à inscrição. Então, aqui você poderia. Toda vaga corresponde a um objeto empresa. Então, cargo 1, vaga 1, objeto vaga 2, empresa 1, por exemplo. Então, uma representação bem simples. Só conferindo aqui no nosso arquivo, aqui do nosso projeto, na ferramenta Case, então vocês sabem que eu
indico a ferramenta, o Visual Paradigma, que é a ferramenta que eu gosto, ferramenta case de modelagem. Então, você fazendo a instalação da sua ferramenta, faz o seu cadastro básico para você ter a versão comunitária, tá certo? Então, aqui na ferramenta case, eu tenho aqui do lado esquerdo toda uma pasta correspondente a cada diagrama da ferramenta, tá certo? Da UML, porque seguindo a proposta da UML, use case, diagrama de classes, diagrama de sequência e assim por diante. E eu tenho aqui, ó, diagrama de objetos, tá certo? Então, como em qualquer outra ferramenta, aqui no caso, eu já tenho o diagrama já representado, uma parte dele, entre empresa, vaga e inscrição. Ele está pedindo, na verdade, entre vaga. Depois eu verifico aqui, atendo a Vanice. Então, olhem só, nós temos aqui, eu representei por enquanto só o nome, trouxe o nome do objeto, não representei a seção dos atributos, mas eu posso aqui representar, tá certo? Eu posso aqui mostrar a seção dos atributos, se você quiser, então eu posso aqui ativar. Então, no caso, entre cargo e vaga, então eu já tenho aqui vaga, tá certo? Eu tenho um objeto vaga e eu tenho que representar o quê? Cargo. O que você pode fazer? Você traz aqui a sua classe, então eu tenho da minha classe, ou eu arrasto aqui a minha classe, no caso cargo, tá certo? Ele traz aqui, se você quer representar uma instância ou a classe. Eu quero representar uma instância da classe cargo. Então, de cargo, eu posso ter aqui várias vagas. Eu vou só arrastar aqui para aproveitar esses dois que eu já criei. Então, de cargo, e aí você coloca aqui um nome para o objeto, vou colocar aqui, que é o cargo 14. Tá certo? Ou se você quiser deixar só o número, então vou seguir o mesmo padrão, vou só colocar número aqui pegando esse diagrama, ok? Então, do mesmo cargo, o que eu tenho? Do mesmo cargo, eu tenho que ter aqui, vincular a mais do que uma vaga. Então, eu estabeleço o vínculo, bem simples, tá certo? E eu sei que no meu diagrama de objetos, eu não represento, então, a multiplicidade, apenas estabeleço o vínculo. E se você quiser, então, você vem aqui, você pode acrescentar aqui os valores para os atributos. Mas eu vou deixar só a representação, tá certo? Do nome dos objetos para demonstrar aqui os vínculos. Então, do mesmo cargo, eu posso ter, no mínimo, 2 vagas, sendo que, para aquele cargo, sendo 2 vagas, para o mesmo cargo, 2 vagas sendo ofertadas. Então, obrigatoriamente, porque no meu diagrama de classes, entre cargo e vaga, deixa eu só aumentar o zoom aqui um pouquinho. Tá certo? Então, como eu tenho aqui uma associação do tipo 1 para N, por isso que no mínimo eu demonstrei 2 objetos vagas. Tá certo? Então, um diagrama bem simples. Por isso que ele é recomendado para fazer o quê? Para representar sistemas com domínios complexos, porque senão não vale a pena. Tá certo? Você perder tempo com diagrama de objetos, então ele é recomendado para sistemas complexos, que daí vai facilitar a compreensão do contexto do sistema. Então, cada vez mais você avançando, você detalhando, tá certo? Facilitará a compreensão do domínio. Agora nós vamos trabalhar o diagrama de estruturas compostas. Então, conforme proposta da UML,
Ainda trabalhando com a modelagem estruturada, considero então que eu tenho o meu diagrama de classes. Do meu diagrama de classes, achei importante trabalhar e fazer a especificação de alguns diagramas de objetos e ainda detalhe, eu posso fazer o diagrama de objetos só de um recorte e conforme eu represento isso em um diagrama, eu posso representar um diagrama de objetos ou vários diagramas representando recortes de parte do diagrama de classes. Ou, se você quiser, um único, tá certo? Então, diagrama de objetos e o diagrama de estruturas compostas, que é um diagrama que foi introduzido a partir da UML 2.0. Então, o diagrama de estruturas compostas, ele tem o objetivo agora, praticamente, de unir o diagrama de casos de uso com o diagrama de classes. Então, para você ter a compreensão, para determinado caso de uso, qual ou quais classes que eu preciso para executar aquele caso de uso. Então, é essa a proposta do diagrama de estrutura composta. Vamos verificar alguns conceitos. Então, olha só, conforme a definição, o diagrama de estruturas compostas é utilizado para representar colaborações, ilustrando o relacionamento entre os elementos participantes para executar uma função. Por quê? Porque agora, o que eu tenho? Um use case, pensando em tempo de execução, eu tenho o quê? Eu tenho, no caso, a representação de uma função, de uma ou mais funções. E eu posso unir o quê? Mais do que um use case, um caso de uso, e representar como sendo uma colaboração. Um caso de uso, juntamente com mais casos de uso, representam colaborações. E lógico que eu posso representar o quê? Para uma colaboração, um único correspondente, uma colaboração a um único caso de uso, tá certo? A um único use case, ou uma colaboração pode unir vários use cases, use case 1, use case 2. Lógico que todos têm que ser o quê? Da mesma categoria, do mesmo assunto, ou representando ali, no caso, relação entre casos de uso. Então, ele descreve uma colaboração, uma visão de um conjunto de entidades cooperativas interpretadas por instâncias que cooperam entre si para executar uma função específica. Então, foi o que eu comentei. Eu posso ter vários use cases que representam o quê? No todo, na execução do sistema, esses use cases cooperam entre si para representar aqui uma função específica. Dos elementos do diagrama de estruturas compostas, são elementos também bem simples, tá certo? A colaboração, que vai corresponder a um único caso de uso ou integrar mais de um caso de uso, dependendo da complexidade da funcionalidade. E os relacionamentos entre instâncias são representados por meio da utilização de retas ligando uma instância a outra. Esse outro elemento chama-se aqui na representação do diagrama da estrutura composta de conectores. Então, olha só, é uma representação bem simples, também considerando o estudo de caso da agência de estágios, eu tenho então o use case realizar entrevista. Então, nós temos lá, voltando para o diagrama de use case realizar entrevista. Aí você verifica, nesse use case, vale a pena você unir mais do que um use case para representar ali uma função como um todo, o entendimento de um processo como um todo de um sistema? Não, realizar entrevista já é o quê? Candidato, tá? Já é, no caso, uma função específica do sistema. Então, o que eu faço? Agora, eu volto para o meu diagrama de classes e verifico. Se eu tenho o use case realizar entrevista, quer dizer o quê? Que eu tenho que fazer a instanciação desses objetos em algum lugar, por isso que foi criado a classe entrevista.
Agora, eu volto para o meu diagrama de classes e verifico qual ou quais objetos estão participando do momento da instanciação da entrevista. Ou seja, no momento que eu executo o use case, realizar entrevista, no momento da execução dele, qual ou quais objetos que participam dessa execução. Então, voltando para o diagrama de classes, a instanciação de uma entrevista vai ser feita na classe entrevista. Contudo, toda entrevista, ela refere-se a um objeto vaga, então por isso que eu representei aqui a classe vaga. Toda entrevista refere-se a um candidato, por isso que foi representado a classe candidato. Toda entrevista, ela foi feita por um funcionário entrevistador, por isso que eu trouxe a classe funcionário. Toda entrevista foi lançada, cadastrada por um funcionário chamado aqui, que foi no papel de operador do sistema, por isso que eu tenho duas associações. E depois, uma entrevista pode ou não gerar contrato. Uma entrevista aprovada, tá certo? Pode gerar contrato ou não. Então, por isso que foi necessária a representação também da classe contrato. Então, eu tenho aqui a representação agora. O que eu faço? Da minha colaboração, então, o use case, que foi o use case realizar entrevista, agora eu represento ele como sendo uma colaboração. Então, aqui na representação do diagrama de estruturas compostas, uma colaboração é uma elipse, só que é uma elipse tracejada, tá certo? E no centro eu fiz o quê? Representei quais classes ou quais objetos de classe que participam da execução desse use case. Então, uma notação muito simples. Cada use case, eu posso fazer o quê? Eu também que decido, no caso, a importância de representar o diagrama de estruturas compostas. Não é obrigatório. Não quer dizer o quê? Que para cada use case eu vou representar agora o diagrama de estruturas compostas. Não é essa a relação. Você que decide se é importante representar o diagrama de estruturas compostas. E como que eu vou decidir isso? Com base em quê? Verificando exatamente a complexidade daquele use case, de determinado use case. E use case de cadastro, não há necessidade. Tá certo? Porque geralmente um cadastro, a cadastrar aluno, cadastrar candidato, aqui no caso o aluno, nesse exemplo, ele assume o papel de candidato. Cadastrar candidato, eu vou fazer o quê? A instanciação do objeto na própria classe candidato. Então, eu teria a representação da elipse tracejada e dentro a minha classe candidato. Porém, candidato pode pertencer a uma instituição de ensino. Então, associada ali, vinculada, conectada com a classe instituição de ensino. E pronto, praticamente isso. Pegando um outro cadastro, mesma coisa. Todo cadastro, o objeto eu tenho que representar em qual classe que eu represento os objetos de determinada classe que representa a execução de um use case. Então, o que eu faço? Para cadastro, considera-se que são o quê? Colaborações simples, tá certo? Não preciso de muitos objetos. Agora, os use cases mais elaborados, que representam realmente processos mais detalhados, processos de negócio, aí sim vale a pena você fazer o diagrama de estruturas compostas. Se não, não precisa, tá certo? Então, é considerado também um diagrama opcional, o diagrama de estruturas compostas. Então, agora nós vamos trabalhar em mais um exemplo do diagrama de estruturas compostas correspondente ao estudo de caso que é a agência de estágios, que é o estudo de caso que eu estou adotando aqui para trabalhar os exemplos conforme a modelagem que nós estamos avançando. Então, o diagrama de estruturas compostas, ele tem o objetivo do quê? De você analisar o seu diagrama de use cases. Verifica-se, eu tenho use cases
que há necessidade realmente de representar ali todos os objetos que participam da execução daquele use case, porque é um use case mais elaborado, tá certo? Se você tem use cases que representam aí essa elaboração, no caso, uma função ou seja, um serviço de negócio do seu sistema, aí sim vale a pena você fazer o diagrama de estruturas compostas. Então, simplesmente, eu volto para o meu diagrama de classes e analiso, para executar determinado use case, qual objeto ou quais objetos que participarão na execução daquele use case. Então, o meu use case, que eu tenho no diagrama de use case, se transformará em uma colaboração. Ou ainda, eu posso ter dois use cases, tá certo? E os dois eu represento em uma só colaboração, porque são use cases que geralmente têm uma dependência entre eles, que dão sequência, tá certo? E aí eu posso unir numa única colaboração. O usual é geralmente dar o nome para a colaboração bem próximo ao nome do use case, que já foi representado, tá certo? E aí é uma questão de você agora, como na atuação de analista, exatamente fazer essa identificação. Qual ou quais objetos são necessários na execução, na manipulação de um caso de uso. Então, verificando mais um exemplo. Aqui, exatamente um exemplo para representar o inscrição para a vaga. Então, do nosso estudo de caso, deixa eu voltar para aqui o nosso projeto. Então, aqui eu tenho, na minha ferramenta Case, eu também tenho o quê? Uma pasta correspondente ao diagrama de estrutura composta, tá certo? Então, o realizar inscrição para a vaga é um diagrama bem simples. Por quê? A inscrição refere-se à inscrição de um candidato e toda inscrição refere-se a uma vaga. Mas como que eu cheguei nessa representação? Então, uma vez que eu solicitei aqui um diagrama novo, tá certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar a colaboração, que eu tenho aqui o elemento colaboração, tá certo? Então, agora, o que eu fiz? Nomeei essa colaboração, dei o mesmo nome do use case, volto para o meu diagrama de classes e olha só, analisando o diagrama de classes. Então, correspondente à inscrição. Se é inscrição, toda inscrição, para executar o use case e realizar inscrição, eu sei que eu tenho que fazer o quê? Instanciar a inscrição na classe inscrição. Então, obrigatoriamente, a classe inscrição, eu preciso ter ela correspondente no meu diagrama de estrutura composta, na minha colaboração inscrição. Então, foi o que eu fiz. Aqui no realizar inscrição, eu arrastei a classe inscrição, porque é nela que eu vou fazer a instanciação no momento que eu realizo, que eu executo essa colaboração. Fiz o quê? No diagrama de estrutura composta, você suprime, tá certo? Você suprime os atributos e as operações, não há necessidade de você mostrar, tá certo? E aí depois, voltando para o meu diagrama de classes, então eu tenho que toda inscrição, aí eu tenho que analisar as associações ou os relacionamentos. Então, aqui eu tenho apenas uma nota, tá ok? Mas toda inscrição refere-se a um objeto vaga. Toda inscrição refere-se a um objeto candidato. Então, quer dizer o quê? Que no meu diagrama de estrutura composta, correspondente ao use case realizar inscrição, que agora foi transformado em uma colaboração, tá certo? Eu preciso obrigatoriamente da minha classe inscrição, eu já arrastei ela lá, e obrigatoriamente eu preciso representar a classe vaga e a classe candidato. Então, aqui, todo caso,
no momento que você, deixa eu só pegar aqui como mais um exemplo, no momento que eu represento e trago a colaboração, ó, criei a colaboração, o nome, tá? Eu não posso colocar nome igual, porque já tem, vou colocar só realizar inscrição. No momento que você arrasta a classe, tá certo? Ela vai trazer a representação completa. Então, foi o que eu fiz. Eu preciso obrigatoriamente, na execução desse use case da minha classe inscrição, arrasto ela para cá, tá certo? Obrigatoriamente, toda inscrição, ela está vinculada, então, que nós vimos, a inscrição refere-se a uma vaga. Ó, você arrastando, ela já estabelece a conexão, porque já está representada essa associação no diagrama de classes, tá certo? E toda inscrição, nós vimos que também refere-se a um candidato. Então, olha só, ele já traz exatamente a conexão. Então, olha só, um diagrama bem simples, mas tem um objetivo aqui muito importante, porque aqui é um exemplo, no caso, por ser um estudo de caso, querendo ou não simples, tá? De um diagrama que não tem não é na verdade, não é um sistema complexo. Aí, o que eu fiz? Eu representei aqui a colaboração e quais classes que participam, classes de objetos que participam, então, dessa colaboração. Tá ok? Agora, em um sistema complexo, aí sim vale a pena você representar o diagrama de estruturas compostas, porque vai facilitar muito no momento que o programador for implementar o use case, que aqui é chamado de colaboração, ele sabe exatamente quais objetos que ele tem que manipular, tá certo? Quais objetos que ele tem que fazer a referência. Deixa eu só verificar aqui, acho que eu tenho no mesmo projeto mais alguns exemplos. O realizar entrevista, que é o exemplo que está no slide, tá certo? O vaga, que é bem simples, e o realizar inscrição, então, que foi esse do exercício. Se você quiser, você pode alterar, mudar aqui a formatação de cor. Eu gosto de fazer isso, tá certo? A classe que representa a instanciação, eu deixo numa cor, tá certo? E as classes que simplesmente de objetos que fazem aqui a referência, que eu estabeleço aqui o vínculo com o objeto que está sendo tratado a instanciação, eu deixo na cor normal, tá ok? Então, diagrama da estrutura composta é um diagrama estruturado conforme a classificação da UML. Então, vale a pena você fazer o quê? É você que vai decidir em que momento que vale a pena você adotar o diagrama de estruturas compostas. Não é um diagrama obrigatório, conforme a proposta da UML. E agora, se você tem alguma dúvida, tá certo? Referente a esses 3 diagramas, diagrama de objetos, referente a esses 2 diagramas, depois que nós vamos verificar agora na sequência o diagrama de máquina de estados. Mas se você tem alguma dúvida quanto ao diagrama de objetos e o diagrama de estruturas compostas, então vamos lá, aproveite, encaminhe a dúvida, tá certo? Que eu já volto daqui 2 minutinhos verificando a sua dúvida.
Vamos já retornando. Então, nós temos lá uma dúvida do polo de exatamente Montes Claros, Minas Gerais, tá certo? Obrigada. Então, a pergunta é, no diagrama de objetos, se a multiplicidade for fixa, 1.3, que refere-se a 1 a 3, no mínimo 1, no máximo 3, eu tenho que representar todas as instâncias? Exatamente, tá certo? Então, se ela já tem a indicação do número de objetos que estão ali vinculados, 1 a 3, tá certo? Então, vamos supor, eu tenho que de um curso, vamos supor, um curso de extensão, tá certo? Obrigatoriamente tem que ser ofertado no mínimo por um professor e no máximo por 3. Tá ok? Coloquei aqui essa regra. Então, represento um objeto, no caso, curso, e obrigatoriamente 3 instâncias representando os objetos professores. Objeto 1, objeto professor 2 e professor 3. Tá certo? Porque já é uma multiplicidade que já foi indicada no diagrama de classes como sendo já exatamente número mínimo e número máximo. Então, obrigatoriamente tenho que representar a quantidade de instâncias, certo? Então, apenas essa dúvida, ok? Muito obrigada pela sua participação. Agora nós vamos trabalhar os conceitos de estado e evento. Por quê? Avançando a modelagem de um projeto considerando a UML, nós vamos agora dar ênfase à modelagem comportamental. Então, nós já temos o diagrama de casos de uso, o diagrama de use cases, já é o primeiro diagrama que se trabalha como diagrama comportamental. Porém, você sabe que o diagrama de casos de uso, nós temos apenas o nome da funcionalidade, tá certo? Então, cadastrar aluno, cadastrar candidato, realizar inscrição para a vaga, realizar entrevista, emitir contrato de estágio. Porém, o que é emitir contrato de estágio? O que é realmente um contrato de estágio? Quais são todos os eventos que participam desse caso de uso, dessa funcionalidade de emissão de um contrato, tá certo? Ou mesma coisa de um cadastro. Então, detalhar todos os eventos que são disparados durante a execução de um caso de uso, nós temos agora uma série de diagramas comportamentais da UML que são trabalhados agora esse detalhamento de cada caso de uso ou também das classes, tá certo? Dos estados das classes. Então, nós vamos primeiro reforçar 2 importantes conceitos que serão agora abordados na próxima técnica de modelagem, que será o diagrama de máquina de estados. Então, revisando os conceitos de estado e evento. Olhe só. O conceito de estado, ele representa a situação em que um objeto se encontra em um determinado momento durante o período em que este participa de um projeto. Então, quer dizer o quê? Que todo objeto, tá certo? Ele tem o quê? Ele tem os seus atributos, operações, e conforme ele é executado, conforme ele é manipulado, ele assume estados, estado 1, estado 2 e assim por diante. Em determinado instante de tempo, ele assume um estado. Por isso que ele representa a situação em que um objeto se encontra em um determinado momento durante um período. Quer dizer o quê? O meu objeto aqui, o objeto 145, num instante de tempo, às 20 horas, por exemplo, estava no estado 1. Já às 20 horas e 5 minutos, ele já passou para um outro estado, ok? Ainda, um estado representa a abstração de uma forma de apresentação dos objetos de uma classe em um determinado instante de tempo. Um objeto pode passar por diversos estados dentro de um mesmo processo, ok? Então, isso é comum durante a execução do sistema. E o conceito de evento?
eventos são os acontecimentos que fazem os objetos mudarem de estado. Porque se o meu objeto 145, às 20 horas, ele se encontra no estado 1 e depois, às 20 horas e 5 minutos, ele passou para o estado 2, é porque alguma coisa aconteceu no sistema para ele transitar de um estado para outro, para ele mudar de estado, tá certo? E isso que aconteceu, tá certo, é o chamado evento. Então, ou seja, são os acontecimentos que fazem os objetos mudarem de estado. Ainda, um evento, conforme a definição de Humboldt, ele coloca, é um estímulo individual de um objeto para outro. É algo que acontece em certo momento. Um evento é uma transmissão ou uma informação unidirecional de um objeto para outro, que é exatamente isso. Acontece um evento é disparado para que um objeto tenha, então, a sua transição unidirecional, ou seja, de um lugar, de uma direção, estando em um estado, para outro. Aqui um exemplo bem simples da realidade, considerando aqui do mundo real, e depois projetando isso, podemos projetar isso para o mundo real. Então, olha só, aqui eu tenho o meu objeto livro, num instante de tempo, tá certo? Então, vamos supor, às 19 horas e 57 minutos, ele se encontra, esse objeto, vamos supor que é o livro de análise orientada a objetos, é o livro, por exemplo, de Guedes, e esse objeto, que é o objeto 28, às 19h57, ele se encontra no estado fechado. Aí, um evento é disparado e ele está agora, às 19 horas e 58 minutos, ele assume o estado de aberto. Então, o mesmo objeto, tá certo? Ele assume durante a manipulação dele, ele assume estados distintos. O que quer dizer isso? No mundo real, essa mudança de estado foi o quê? Disparada por uma ação de um ser humano, tá certo? Então, eu, por exemplo, Yolanda, peguei o livro, ele estava fechado e fiz aqui uma ação de abrir o livro e ele assumiu o estado, então, aberto. Então, olha só, essa simples ação é um evento, é um acontecimento, tá certo? Agora, projetando para o mundo computacional, os nossos objetos. Então, por exemplo, o objeto candidato. Vamos supor aí, continuando o mesmo exemplo desse domínio da agência de Estado. O objeto candidato. Hoje, então, por exemplo, o objeto candidato está com status ativo no meu sistema, tá certo? Então, no momento que eu cadastro um novo candidato, ele já vai assumir o quê? O estado criado. Uma vez que ele foi criado, eu já direciono ele e defino que criado corresponde a estado de ativo no meu sistema, ok? Um candidato. Agora, durante esse mesmo candidato, durante a execução no sistema, fazendo o quê? Uma inscrição, fazendo um contrato para o meu candidato, ele pode o quê? Passar desse estado ativo para um outro estado. Porventura, se o meu candidato que estava ativo e nessa agência de estágios, eu sei que ele está vinculado, um aluno tem que estar matriculado, vinculado a uma instituição de ensino. Suponha que esse candidato, tá certo, por algum motivo de saúde, teve que se afastar, tá certo, e se encontra, teve que pegar um atestado médico e se afastar. Então, mesma coisa, a agência de estágio, ela pode suspender o contrato do aluno, considerando que o aluno não está mais ativo. O aluno está, por exemplo, amparado por um atestado médico. Então, o mesmo objeto que estava ativo hoje, amanhã ele pode o quê? Se encontrar num outro estado. Então, de ativo, ele pode, por exemplo, se encontrar no estado de amparo ou, no caso, afastado
ou no caso suspenso, e tudo isso influenciará aqui na manipulação dos processos, no caso das funcionalidades desse controle da agência, por exemplo, de estágio. Ou eu mesma, vamos considerar como exemplo aqui do sistema acadêmico. Eu, hoje, professora Yolanda, eu também encontro no estado de ativo. Porventura, também considera-se, tomara que não, mas precisei me afastar por um motivo de saúde, tá certo? Então, o mesmo objeto, Yolanda, hoje, pode assumir amanhã um outro estado, de ativo no sistema para afastada. E, porventura, ou no caso, no momento que venceu meu contrato, eu posso o quê? Me afastar para fazer, por exemplo, uma pós-graduação. Então, eu posso me desvincular temporariamente do meu trabalho, tá certo? E ficar o quê? Afastada com vínculo ainda com a instituição, mas afastada para uma capacitação. Então, eu não estou mais ativa na instituição, mas eu estou fazendo, por exemplo, um curso de pós-graduação. Então, o mesmo objeto, em instantes de tempo distintos, eles vão assumindo estados diferentes. Agora, quem define esses estados? Quem define as regras? Tá certo? Isso é tudo o que? Particular, tá certo? De cada domínio do sistema. E essas regras, o meu objeto, qual, por exemplo, num sistema acadêmico, o professor, ele vai, eu considero que ele está com status de ativo, tá certo? Quem que vai definir isso? É você, analista, juntamente com o usuário. No momento que você faz a análise, você tem que conseguir abstrair e verificar a importância disso, tá certo? Quer dizer que todos os objetos terão esses estados que são caracterizados estados relevantes para o contexto, para fazer todo um controle aí no meu sistema? Muitas vezes não. Pode ter objetos que não têm estados relevantes, que não influenciarão em, por exemplo, numa atualização de valores de outro objeto. Tá certo? Ou que seja de um processo do sistema. Suponha, o aluno que está, por exemplo, com status de afastado, ou vamos supor suspenso, aconteceu alguma coisa, tá certo? Indisciplinar, o aluno ficou suspenso no meu sistema. Eu não posso, ficou suspenso, teve uma penalidade. Ele vai ter que ficar afastado da instituição por uma semana, tá certo? Se porventura ele for até a instituição fisicamente e passar por um controle, por exemplo, automatizado ali de catracas, por exemplo, uma vez que o sistema faz a leitura de um cartão de identificação desse aluno, se ele se encontra com o estado de afastado naquele momento, suspenso, o sistema não pode permitir, tem que bloquear. Mesma coisa, um usuário no sistema. Eu, professora, também estou afastada por motivo de saúde, por um período aí de 10 dias. Então, uma vez que eu faço acesso ao sistema, tá certo? Ou venho até a instituição, o sistema tem que gerenciar esse estado que o objeto está naquele instante de tempo. Verifico, está ativo? Então, posso fazer o uso aí do sistema, das demais funcionalidades do sistema, ou também fazer aqui, vir até a instituição fisicamente. Está afastada? Amparada por um atestado médico, então eu não posso, tá certo, fazer o uso do sistema ou estar presencialmente na instituição. Então, percebeu a importância? Quem vai definir isso é de acordo com as particularidades de cada sistema, de cada domínio, que tem que se definir, então, a importância de quais são os estados relevantes de cada objeto. Para cada objeto, vai ter que se definir, então, o quê? Quais são os seus estados relevantes e aí também as regras que influenciam dele estar em um estado e assumir outro estado, tá certo? Então, tudo isso agora nós temos que prestar atenção, definir, documentar isso através de uma técnica chamada diagrama de máquina de estados.
Então, o diagrama de máquina de estados é uma técnica caracterizada, conforme a proposta da UML, é uma técnica de modelagem comportamental que tem o objetivo de exatamente mostrar todos os estados de um objeto e a transição entre esses estados. O que refere-se a uma transição? O objeto está num determinado instante de tempo, se encontra num estado para qual outro estado que ele pode assumir. E ainda definir e verificar o quê? Se tem regras que influenciarão no contexto do sistema. Se tem regras, aí nós temos que também representar essas regras. Então vamos lá, conhecendo alguns dos elementos aqui que são adotados no diagrama de máquina de estados e o seu objetivo. Então, ele representa exatamente o comportamento de um elemento através de um conjunto de transições de estado. Ainda, o elemento modelado muitas vezes é uma instância de uma classe ou o comportamento de um diagrama de casos de uso ou mesmo um diagrama de um sistema, o comportamento de um sistema completo. Então, o diagrama de máquina de estados, conforme a proposta da UML, eu posso adotar ele para especificar diferentes contextos. Mostrar os estados relevantes de uma classe ou representar o comportamento de um caso de uso ou até do sistema completo, tá certo? Então, quem definirá em qual momento que é relevante adotar o diagrama de máquina de estados será o analista de sistema ali e verificar a importância disso. O usual, principalmente de se adotar o diagrama de máquina de estados, é para modelar os estados relevantes de uma classe, tá? Ele é utilizado principalmente para essa função. Ele representa, na verdade, uma notação bem simples também, que são os elementos estado e transição de estado. O estado, para cada estado que eu identifico para correspondente aos estados dos objetos de uma classe, vai ser representado por um retângulo com bordas arredondadas, tá certo? Olha só, essa notação bem simples para cada estado, um retângulo com bordas arredondadas e eu coloco o nome do estado, tá certo? O nome do estado, a UML sugere que você, como orientação, que você utilize verbo no gerúndio, fechando, abrindo, suspendendo, realizando, ou se ficar difícil utilizar um verbo no gerúndio, então você pode utilizar até mais do que um verbo, ok? E além de indicar os estados que representam o elemento estado, você tem que representar também a chamada transição entre esses estados, o qual representa a mudança de um estado de um objeto como chegada a um evento. A transição é representada por essa linha e contínua com a direção, com então uma seta na direção mostrando qual estado que ele estava como origem e para o destino que ele está assumindo. Na transição de estado, usamos também nomear essa transição. Aqui, na verdade, utiliza-se um verbo no infinitivo de acordo com o estado que ele está assumindo. Então, se ele está no estado fechando, que é o primeiro estado, e ele vai para o estado abrindo, então o verbo no infinitivo correspondente ao estado que ele vai assumir. E aí, neste exemplo, foi indicada a transição de fechando para abrindo e depois de abrindo para fechando. Quem define a transição são as regras, conforme as regras de negócio do domínio do sistema. Tá certo? Foi o que eu comentei. Não tem uma regra fixa. Para cada sistema, eu tenho que analisar as suas particularidades e verificar, então, o que é relevante considerar aí os estados e as transições. Além do nome do estado, indica-se o estado inicial e o estado final. Ou seja, o estado inicial é para representar o primeiro estado que um objeto pode assumir entre os vários estados que foram definidos como estados relevantes para ele. É
esse círculo, essa bolinha fechada. E já o estado final é o fechado com ainda um círculo aberto, que é a representação do estado inicial e final. Então, este exemplo aqui é o exemplo de um diagrama de máquina de estados para a classe vaga, tá certo? Então, para a classe vaga, olha só, representou quais são os estados da classe vaga. Uma vaga pode estar no estado aberto, então, no gerúndio, abrindo. Uma vaga pode ser suspensa por um período, uma vaga de estágio pode ser cancelada ou uma vaga pode ser encerrada, tá ok? Considera-se que toda vaga, todo objeto vaga, a vaga 1, ao ser instanciada no sistema, o primeiro estado que ela assume entre esses, toda vaga ao ser instanciada, vai assumir o estado de abrindo. Então, considera-se aqui o estado inicial. Agora, estando no estado de aberta, para qual outro estado que uma vaga pode assumir? Considerando aqui uma análise da situação desse contexto, foi considerada que de aberto eu posso encerrar uma vaga, de aberta eu posso suspender, de suspender, porventura, ela pode abrir novamente a mesma vaga e de aberta ela pode cancelar. Porém, uma vez cancelada, não pode voltar. Olha só, não tem transição de retorno aqui. É uma regra que foi definida aqui, uma regra de transição, tá certo? Uma vez uma vaga encerrada ou cancelada, finaliza aqui, ó. Não volta para nenhuma outra, tá certo? Então, considera-se aqui, no caso, o estado final. Então, uma anotação bem simples, essa aqui é uma anotação mais simplificada. Depois nós vamos ter aqui as chamadas atividades internas que também são representadas. Então, o diagrama de máquina de estados tem esse objetivo. Você, de todo o seu diagrama de classes, tá certo? Verifica-se o quê? Classe por classe. Quais são os estados que o objeto, durante a execução do sistema, os objetos poderão assumir quais estados? Se são estados relevantes, se existem esses estados no sistema, então eu vou definir e para cada classe eu tenho que elaborar um diagrama de máquina de estado correspondente, tá certo? E essa anotação, querendo ou não simples, represento todos os estados e vou indicando a transição. Além disso, indica o estado inicial, obrigatório, num diagrama de máquina de estado, sempre vai ter um estado inicial, e só um. Estado final é obrigatório? Não, não é obrigatório, tá certo? Eu posso ter aí, dependendo do meu objeto, ele pode ficar cíclico, tá? Assume o estado 1, do estado 2, vai para o estado 3, vai para o estado 4 e fica em um ciclo. Tá certo? Nunca tem fim. Então, pode ter, tá certo? Estado inicial é obrigatório, estado final não é obrigatório. Ou eu posso ter o quê? Mais de um estado final, tá certo? Então, como nós vimos no exemplo anterior, eu tenho 2 estados que são estados finais, tá ok? Ainda sobre o diagrama de máquina de estados, então, além dos 2 elementos da representação do estado, a sua transição, a indicação do estado inicial, se tem estado final, um ou mais, e as transições, nós vimos que eu coloco um nome, também numa transição eu posso colocar uma condição, de acordo com uma regra, tá certo? Do contexto, que é uma regra relevante, eu posso indicar também, então, uma condição. Suponha, vamos supor que eu tenho num sistema de uma loja, hoje tem um sistema praticamente nos e-commerce, tem muito a questão de pontuação, clientes, para ter um controle ali de uma melhor oferta para os clientes que são clientes, tá certo? Eu posso até fazer uma classificação desses clientes, cliente prata, cliente ouro, e aí concedendo uma pontuação para depois conseguir bônus e assim por diante.
Vamos supor também que eu tenho o quê? Um controle dos meus clientes, que são os clientes, então, ativos, tá certo? E determinado, uma vez que o meu cliente comprou no ano, por exemplo, 10 vezes na loja e totalizou um valor, por exemplo, X, um cliente que antes era um cliente caracterizado como um cliente ativo no meu sistema ou um cliente normal, ele assume o estado de cliente preferencial, tá certo? Então, o mesmo objeto, em instantes de tempos distintos, durante a execução do sistema, ele pode o quê? De acordo com essa condição, com essa regra do contexto, do domínio do sistema, eu tenho que fazer o quê? O sistema tem que fazer esse gerenciamento. Ele está ativo ou considero lá cliente normal e uma vez que ele fez tantas compras no ano e totalizou um valor de compra X, ele tem que se tornar um cliente agora com status de preferencial, tá certo? Então, não é no meu diagrama de máquina de estados, eu vou representar o estado ativo ou o estado normal. Mudando para o estado preferencial, não é um simples evento, é uma transição, um evento foi disparado, eu indico a transição, mas com essa condição, tá certo? Uma vez que ele só vai assumir o estado de preferencial, uma vez que efetuar tantas compras no ano e assumindo, por exemplo, a partir do valor, totalizando um valor X. A condição é colocada entre colchetes, tá certo? Uma representação também bem simples, depois eu vou mostrar um exemplo. Então, essa notação, e além disso, nós podemos ter as chamadas atividades internas, que durante esse controle, durante essa execução dos objetos no sistema, ou seja, no momento que eu estou executando o use case e o meu objeto, ou tenho vários objetos colaborando, correspondente à execução daquele caso de uso, e eu tenho que fazer o quê? O sistema tem que fazer todo um gerenciamento, tá certo? Podem ser disparadas várias operações, tá certo? As operações que já foram listadas para as classes de objetos. Essas operações serão demonstradas como as chamadas atividades internas, ok? Então, é isso que nós vamos agora conferir. Olha só. Então, as atividades internas são indicadas quando em um estado um objeto pode executar uma ou mais atividades detalhada pelas seguintes cláusulas. Então, ela vai ser representada com a cláusula do, tá ok? Essa cláusula do nada mais é do que representar exatamente o estado que ele se encontra naquele momento, que o estado que o objeto assumiu. Não é obrigatório representar as cláusulas, as atividades internas, mas enriquece o detalhamento do diagrama de máquina de estado, tá certo? Do que representar apenas o nome. E ainda existem dois tipos de atividades internas: as atividades de entrada e as atividades de saída, que são indicadas com a sigla, a cláusula entry, então, e a exit. Então, a de entrada identifica exatamente uma atividade que é executada quando o objeto assume aquele estado, ou seja, no momento que ele assumiu aquele estado, tem que fazer ali uma verificação, uma validação. Então, eu vou indicar com a cláusula entrada. Ou uma vez que ele está no estado 1, está indo para o outro estado, então, no momento da saída, tá certo? Que ele já efetivou, que ele já assumiu aquele estado, mas ele está indo para outro estado, ele tem que executar também alguma operação de validação. Então, eu indico com a cláusula de saída. Aqui, apenas um exemplo indicando, então, a operação, a atividade interna do tipo do. Do, obrigatoriamente, todos os estados terão, todos. Foi o que eu comentei, não é obrigatório, eu posso representar apenas o estado com o seu nome, mas aqui já é um refinamento do diagrama de máquina de estado. Então, a atividade interna do representa exatamente o nome da operação correspondente a que ele está assumindo. Quer dizer o quê?
que no meu sistema, no momento que o meu objeto assumir o estado de abrindo vaga, que esse aqui é o diagrama de máquina de estados correspondente à classe vaga, ele vai executar essa operação abrir vaga. Assumiu o estado de encerrando, então ele assume e é executado essa operação encerrar vaga e assim por diante. Aqui um exemplo de atividade interna de entrada. No momento que foi registrado o empréstimo, aqui seria um empréstimo, por exemplo, de um sistema de biblioteca. O que ele tem que fazer? No momento que ele está registrando o empréstimo de um livro, ele tem que validar a disponibilidade daquele exemplar que, porventura, está sendo emprestado. Tá certo? Então, olha só. Foi definida como sendo uma atividade interna de entrada. Assumiu o estado, mas ele tem que fazer essa checagem. No momento que ele gravou o empréstimo, ele já tem que fazer o quê? Atualizar a situação do exemplar. Então, uma vez que eu estou efetuando o empréstimo, o meu livro, o meu exemplar que se encontrava no estado de disponível, uma vez que eu gravei um empréstimo, vai ter que passar para o estado agora de livro emprestado. Então, é no momento que eu gravo o empréstimo que ele vai lá na classe exemplar e muda o valor do meu objeto exemplar. Tá certo? Por isso que é uma operação aqui, uma atividade interna de saída. No diagrama de máquina de estados, também nós podemos ter a representação de um pseudo-estado de escolha, ou seja, no momento que eu tenho que representar uma tomada de decisão, eu estou em um estado e ele pode assumir um outro estado. Então, olha só, aqui corresponde à classe inscrição. A classe inscrição, no primeiro momento que ela é instanciada, assume o estado de realizando inscrição. É o primeiro estado, tá certo? Aí depois, toda inscrição pode ser o quê? Pode ter uma desistência, então, estado de desistir, ou ela pode ser efetivada. Então, ó, o mesmo estado, o mesmo objeto que estava no estado realizando, depois ele pode ir para o 2 ou para o 3. Tá certo? Então, tem aqui, ó, um chamado pseudo-estado de escolha. Ele tem uma condição. Ou ele vai uma inscrição realizada, ou pode ser uma inscrição depois, no segundo momento, ter a desistência dessa inscrição, ou ela pode ser efetivada. Tá certo? Então, eu represento esse losango que representa um pseudo-estado de escolha. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer o quê? Indicar a chamada condição de guarda, que é uma regrinha que foi definida aqui, ó. Realizar inscrição, ela foi desistir se a inscrição não foi paga. Se ela foi paga, então eu efetivo a inscrição, tá certo? Então, é uma verificação que foi feita no sistema para mudar para os objetos ou assumir o estado de desistência ou efetivada. Então, vamos supor, num prazo aqui, ó, de validar pagamento de inscrição, foi executada a operação de saída e a partir de 10 dias foi paga, então efetiva a inscrição. Não foi paga, assume o estado de desistindo. Toda inscrição efetivada ainda pode ser cancelada. Tá certo? E ambas assumem aqui o estado de finalizado. Então, uma anotação bem simples do diagrama de máquina de estado, transições, atividades internas, que você tem que compreender o contexto para você conseguir identificar essas atividades internas, tá certo? E posso ter ali o pseudo-estado de escolha, quando você se depara sempre com uma condição, no mínimo 2 caminhos para você representar. E agora, verificando mais um exemplo agora, então, do diagrama de máquina de estados. Então, vamos conferir. O diagrama de máquina de estados correspondente à classe vaga. Então, olhem só. A classe vaga, considerei o quê? Exatamente foram definidos os status da
vaga aberta, vaga cancelada, vaga encerrada e vaga suspensa. Então, no diagrama de classes, já foi definido quais são os estados possíveis, tá certo? Então, aqui na minha ferramenta, o que eu faço? Na pasta correspondente do diagrama de máquina de estado, eu solicito um diagrama novo, então eu tenho aqui, tá? Que foi exatamente o que foi já exemplificado. Para cada diagrama de máquina de estado correspondente a uma classe, então eu crio um diagrama novo, representei aqui os elementos de acordo com o elemento estado para cada um, tá certo? E defino a transição, uma notação bem simples. Nesse caso, não tem aqui atividades internas, foi definida aqui, no caso, uma condição, uma vaga suspensa, ela pode voltar para aberta se for um período suspenso menor que 60 dias, tá certo? Então, foi colocada ali uma condição para voltar para o estado de abrindo. E aqui, só mais um exemplo, que é referente, então, à classe de inscrição, tá certo? Então, na verdade, da entrevista. Então, uma vez a entrevista foi agendada, tá certo? Aí depois ela pode ser realizada. Toda entrevista realizada, ela pode ser o quê? Aprovada ou reprovada. E olha só, foi colocado um pseudo estado de escolha, ok? Que uma vez realizada, ela pode ser aprovada se o funcionário responsável da entrevista considerar aprovada. Então, aqui, na verdade, ó, é uma transição que depende de uma análise de uma pessoa, de um ser humano, não é de uma análise do sistema. Mas eu tenho que o quê? Que no sistema considerar e esse usuário, um determinado usuário, fazer alteração de um objeto, no caso, que assume um estado, para qual outro estado que ele pode assumir. Uma vez reprovado, foi considerado também que o funcionário responsável da entrevista que setou e definiu que aquela entrevista não foi aprovada. Uma vez aprovada ou reprovada, ele pode finalizar, tá certo? Ou uma vez cancelada, olha só, ele também pode finalizar. Então, com isso, você percebeu que o diagrama de máquina de estado é um diagrama também bem simples a notação, mas tem aí uma importância muito grande, porque agora, com esse diagrama, nós começamos a modelar o comportamento do sistema, tá certo? E todas as regras que são definidas, tanto nas transições ou indicadas a partir das atividades internas, é o que o programador depois vai ter que implementar e tudo isso compreenderá o quê? Em todas as validações, em toda a consistência do sistema. Porém, tudo isso só é possível se você, futuro analista, tá certo? Conseguir fazer essa abstração da necessidade do sistema e fazer essa modelagem equivalente e a modelagem que seja correta. Então, muito obrigada pela sua participação, tá certo? Então, agora pratique o diagrama de máquina de estado e qualquer dúvida, tá certo? Procure o nosso tutor ou faça contato, tá certo? Via o nosso chat. Muito obrigada e até a próxima.